Olá, esse vídeo tem o objetivo de demonstrar as funcionalidades básicas da planilha de controle de orçamento doméstico. Ela é formada basicamente por três pilares, né? As entradas, que é tudo que você recebe, as saídas, que é tudo o que você gasta, e as economias, que é o que você efetivamente economiza no mês, no ano ou no período. Vou começar falando, e tem uma tela de cadastros também, que é feito os cadastros das etapas. Entradas. Para cadastrar uma entrada, você pode ver aqui que essa é uma planilha de demonstração, já tem entradas cadastradas. Você tem as opções aqui, você vai clicar no maisinho, já vai vir preenchido a entrada. Você vai preencher conforme a sua necessidade aqui, isso é um cadastro. Vamos colocar que essa entrada seria um salário. E de quem seria aqui uma subcategoria, que você pode criar qualquer uma delas. A frequência com que isso acontece, a descrição, qual é a empresa, o valor, a data de previsão também já vem preenchida, que é o dia atual, a data da movimentação e a data da efetivação, porque a previsão é quando você tem previsão de receber, vai só essa previsão se efetiva, então você bota a data efetiva. E aqui outros detalhes que você vai ver mais para frente, para que desses campos. Não são todos obrigatórios, eles vão complementar os seus relatórios. Aqui você pode voltar para o início, voltar para o menu, a saída vai funcionar da mesma forma, você vai adicionar a saída, qual é a categoria da saída? É veículo. O que seria do veículo? Seguro, por exemplo, combustível. Qual é a frequência? Se é mensal, se é anual, se é esporádico. A descrição. A empresa, caso tenha alguma empresa que preste esse serviço, o nome da empresa, o valor. E assim por diante, preencher todos os campos. Não são todos obrigatórios, como eu já comentei. Pode voltar direto para o menu. A mesma coisa você vai fazer com economias. O mesmo sistema. Adicionar. Eu adicionei errado, eu quero remover. Você seleciona a linha e clica no X, ele vai remover a linha. Você vai adicionar várias, pode selecionar várias e apagar. Vamos lá, isso quando eu seleciono o mês, eu acabei não falando, mas eu posso, a tela inicial, selecionar se isso é por mês, se é o ano atual ou são todos. Eu quero ver todos desse ano. Então aqui já vão estar todas as entradas desse ano. E a mesma coisa acontece para saída e economias. Vão estar todas do ano. Aqui tem esses três botões, porque conforme eu falei das datas, você vai ver só o que está previsto. Opa, então eu tenho aqui de previsto essa economia aqui. Não está efetivada. Eu quero ver só as efetivadas. Opa, o que já foi efetivado. Eu quero ver todos, eu volto a ver todos. Isso acontece para as três opções: entradas, saídas e economia. O cadastro, vou falar um pouco do cadastro. O cadastro serve basicamente para você cadastrar os meses. O ideal não é mexer no todos e no ano atual, porque isso serve como base. Aqui você cadastra os anos, os meses conforme a sua necessidade. É uma linha infinita de cadastros. Aqui são as categorias. Essas categorias são pré-cadastradas para facilitar os seus relatórios. Eu vou mostrar mais para frente. Então, você vai entrar na categoria, vai digitar uma linha aqui e já vai adicionar automaticamente lá no filtro de categorias. Então, vamos voltar para o menu. Vou falar um pouco dos relatórios. São basicamente dois tipos, em relatórios dinâmicos e gráficos. O relatório de entradas, vai aparecer o relatório conforme sua seleção aqui. Se está no ano atual, vai aparecer o relatório de entradas do ano atual. Então aqui por mês, por isso que eu falei da categoria. O que seria a categoria? É salário, a aplicação é aquela categoria que eu pré-cadastrei anteriormente. Então aqui você tem flexibilidade de visualizar por categorias. Se você tiver criado as subcategorias, também vai ter filtros para as subcategorias. E aqui estão todos os meses as quantidades das entradas, porque eu escolhi o relatório anual. Então aqui vai dar o total também. Aqui tem um breve resumo, esse resumo vai aparecer também em todas as abas. Economia efetiva do ano, a economia prevista, que como eu comentei nas datas, o que é previsto não é efetivado, não necessariamente é efetivado. As saídas e as entradas do ano. Vou voltar aqui só para ver uma diferença.
Quando você seleciona o mês e vê as entradas, você vai ver as entradas somente daquele mês. Também, aí vai ter um pouco mais de detalhes. Tem a categoria, a subcategoria e a descrição e os valores, e se já foi programado ou se já foi efetivado. A mesma coisa acontece no resumo, ele vai mostrar o resumo do mês, não do total. Isso acontece para saídas e também para as economias. É o mesmo sistema. Vai aparecer o resumo e vai aparecer, por exemplo, de economias, qual é o tipo de economia, em que conta que ela está, para controlar quanto que você tem na economia. E assim você consegue ter uma visão geral. Se você colocar aqui todos, ele vai selecionar além, se você tiver de anos anteriores, vai aparecer tudo, não só o ano atual e nem só o mês, vai aparecer de todos os anos aqui. E todos os relatórios são passíveis de impressão, você consegue visualizá-los e mandar imprimir normalmente. Isso vale para todos. Saída, vamos ver que imprimir aqui vai estar o relatório. Agora eu vou falar um pouco dos gráficos. Vamos selecionar aqui um mês 11, entradas. Esses são os gráficos das entradas. Por isso é muito importante a categoria ou a subcategoria lá. Aqui está. Quais foram as entradas do mês 11? Então tem o salário, aqui não foi categorizado, né? Então está vazio. Tem o salário 1, salário 2 e aqui a porcentagem que cada salário está representado. Então, por isso a importância da categoria e da subcategoria. Você vai ver que 76% das entradas do mês 11 foi do salário que está sem categoria aqui. Então, para isso, teria que ter a categoria. A mesma coisa nas saídas. Se você esse mês, consequentemente, não tem nenhuma saída, vamos pegar um outro mês. Vamos pegar no mês 10 aqui. As saídas do mês 10, por exemplo. Onde é que eu mais gastei? 52% foi no mercado em alimento. 40% saúde, 8% despesas fixas. Lembrando que isso é só uma simulação que a gente está fazendo aqui. Foi dados aleatórios digitados no sistema. Mesma coisa nos gráficos, você consegue imprimir. Vai aparecer qual é o período, qual é o tipo de operação e o gráfico para você imprimir para visualizar. Voltando para o menu, a mesma coisa acontece com as economias. Onde é que estão as minhas economias do mês 10? Estão no HSBC na conta 14,58 ou na poupança a maior parte. Nos gráficos tem um item a mais aqui que são as entradas versus as saídas, para saber se eu estou ganhando mais gastando mais do que ganhando. Vamos lá. Aqui tem por mês também. Por exemplo, de entrada eu tive 92% e de saída só 8%. Então, como são dados fictícios, não é a realidade. Aqui estaria um cenário muito bom, né? Gastando bem menos do que a gente ganha. Vamos pegar aqui o todos para exemplificar melhor esse relatório. O ano atual, por exemplo. As entradas, aí muda o gráfico, né? Aqui são as entradas, por exemplo, do ano atual. Quais foram as minhas entradas no mês 7, está aqui descrito conforme a legenda, né? E os valores, e assim sucessivamente todos os meses. Como são dados fictícios, não representa a nossa realidade. Mesma coisa os relatórios de impressão, você vai conseguir imprimir normalmente. E isso vale para saídas, é a mesma coisa. Onde é que estão as minhas saídas do mês? Quais são as contas, as maiores contas? Por isso da importância de ter os cadastros. Onde eu estou gastando mais. As economias, a mesma coisa. Onde é que estão as minhas economias todos os meses, por mês. E a entrada versus a saída, que tem um gráfico bastante interessante que vai comparar quanto que está entrando e quanto que está saindo. A entrada é o gráfico azul. Um exemplo aqui no mês 11 teve 17 mil de entrada e não teve nenhuma saída. Esse é um exemplo que está legal. Mas poderia ser o contrário. Eu estou gastando todos os meses mais do que está entrando. Então tem algum problema nas minhas contas que eu preciso validar, né? Precisa melhorar. Então, isso aqui, como eu falei, são dados fictícios. Isso é um pouco do que a planilha faz de relatório. Também tem as opções aqui, você pode editar, botar o seu nome, as suas informações. Tem o botão salvar e sair,
que vai salvar tudo que você digitou e sair da planilha automaticamente. Então, um breve resumo do que são as planilhas de controle de orçamento doméstico. Para mais informações, visite nosso blog www.nossaplanilha.com. Muito obrigado.